Olá pessoal, muito boa noite. Começa a primeira parte do curso avançado para investir em Bolsa de Valores, que eu chamo de Se Afastando da Manada. A gente vai falar hoje um pouco sobre psicologia de mercado e também sobre alguns aspectos operacionais, e eu vou falar de uma parte importante que é sobre gerenciamento de risco. Na verdade, a parte que eu considero a mais importante aí, que é exatamente sobre gerenciamento de risco. Aliás, perdoe, sobre gerenciamento de tempos gráficos, né? É algo que é realmente representativo e que eu vejo que muitos dos problemas que acontecem com quem está iniciando é não saber identificar qual tempo gráfico utilizar. Pois bem, eu queria cortar aqui para minha tela para que vocês entendessem que... Corta aqui para a tela. Está sendo transmitido ao vivo, esse aqui é a página, né, do Se Afastando da Manada, mas vocês podem também ter acesso ao chat. É só clicar aqui em cima da página em YouTube, tá ok? Vai abrir uma página no YouTube e aqui tem, do lado tem um chat. Vocês podem fazer as perguntas que vocês tiverem para fazer, enfim, tá? Eu vou deixar para responder essas perguntas no final, para a gente não interromper aí a apresentação, mas pode ir colocando suas dúvidas que a partir do momento que eu terminar a apresentação, eu vou dar uma olhada aí nas dúvidas que vocês têm e tirar essas dúvidas, perfeito? Bom, quando eu tinha, antes de eu me formar, né, eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. E ele falava um pouco desse conceito de se afastar da manada. Na verdade, ele comparava a vida de muitos, né, como a vida daquele ratinho que fica naquela roda, né, vocês já devem ter visto, girando, girando e não indo para nenhum lugar. Então ele falava que o cidadão de classe média, né, classe média baixa, classe média alta, acaba que se forma, recebe em casa um cartão de crédito quando começa a trabalhar, e aí ele usa aquele cartão de crédito no começo achando que é uma maravilha, né, porque ele não precisa mais dinheiro para fazer nada. Enfim, depois que arrumou um trabalho, fica fácil de pagar a primeira fatura do cartão, a segunda, e ele mora com o pai e com a mãe e de repente sente a necessidade de ter um carro para poder sair sozinho, para não ter que dar satisfação de para onde foi, que hora volta, e aí ele financia um carro, e aí começa a querer ter mais liberdade e acaba alugando o apartamento, então parte do salário dele vai para pagar o cartão de crédito, a outra parte para o financiamento do carro e outra parte para o aluguel do apartamento. E aí ele conhece uma outra pessoa, se apaixona, casa, e por uma dessas maravilhas do mundo de hoje em dia, essa pessoa também trabalha, então agora são 2 salários, né? Então eles podem alugar uma casa maior e assim fazem, só que os dois trabalham, cada um num canto da cidade, então um carro só não é o suficiente para eles se locomoverem, então financiam um segundo carro, mas em compensação estudam, conseguem empregos melhores, são efetivados e recebem promoções, então acabam ganhando um pouco melhor, mas aí vem o primeiro filho e a necessidade de ter alguns gastos adicionais que antes não tinham, como por exemplo pagar a escola, pagar a viagem para a Disney, e vem um segundo filho, aquela casa que eles financiaram já não é mais suficiente para receber toda a família, então eles financiam uma casa maior, até que chegam aos 40 e tantos anos de idade, trabalhando pra caramba, cada vez mais, num segundo, às vezes até num terceiro emprego, e cansados, né, de tanto girar a roda e não irem para nenhum lugar, olhando aquele contra-cheque enorme no final do mês e não sobrando nem um centavo, e geralmente devendo no cartão de crédito, pagando o mínimo no cartão de crédito e devendo também no cheque especial, ele se pergunta para onde vai tanto dinheiro, né? E percebendo que ele entrou numa ciranda que não tem saída, né, o que ele vai falar para o filho dele? Olha, meu filho, você tem que estudar, ser o melhor aluno, passar no vestibular, fazer uma boa faculdade, arrumar um emprego, senão você vai acabar passando dificuldade. Quer dizer, fazer a mesma coisa que ele fez e que acabou não dando certo, né? Ou seja, fazer o que a manada faz. E nesse livro, o Robert Kiyosaki, que escreveu o livro, falava que tem 2 formas só de você se afastar da manada. Uma é sendo empreendedor, montando o seu próprio negócio. Por exemplo, quando eu comecei a investir no mercado de ações, isso já faz bastante tempo, né? Eu, num determinado momento, larguei o que eu fazia. Eu era engenheiro, um engenheiro que estava tendo um relativo sucesso, mas não sentia prazer no que eu fazia. Então eu larguei
o meu trabalho como engenheiro e fui viver do que o trade me dava, né? Até tive, na época, tinha uma vida muito simples, precisava de muito menos dinheiro do que preciso hoje para me manter, né? Hoje eu tenho uma família mais estruturada, tenho uma filha, enfim. E isso estava indo muito bem, eu estava muito feliz até que surgiu uma oportunidade, né, de montar um curso para ensinar pessoas a investirem no mercado de ações. Na verdade, eu conheci o Igor, ele tinha esse curso que tinha 2, 3 alunos e as pessoas queriam pagar para ver o Igor operando, pagar para me ver operando. E a gente percebeu ali uma oportunidade de negócio, uma coisa que começou com 3, 4, 5 alunos, virou hoje o que são essas salas de operação ao vivo que tem todas as corretoras, né? Os primeiros a implantar isso aqui no Brasil fomos eu, o Igor e o Bo Williams, que é hoje também analista e trabalha junto com a gente aqui na XP, junto com a Clear, né? A gente começou um negócio que era um negócio caseiro, a gente acreditou e transformou essa oportunidade numa forma da gente conseguir mais dinheiro, de não depender só dos trades que a gente fazia. Muita gente empreende e tem sucesso empreendendo, mas nem todos foram feitos para empreender. Tem muita gente que está feliz com o seu trabalho e aí vai usar uma segunda forma de se afastar da manada, que é poupar parte do que recebe mensalmente, né, do seu salário, e investir. E nisso o brasileiro tem muita dificuldade, né? Porque hoje, aliás, o investimento que muita gente faz hoje é o investimento em poupança, que é um investimento que rende muito, muito pouco em relação a outros investimentos que são tão seguros quanto a poupança, que tem a mesma garantia, inclusive, que a poupança, que é a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Mas mesmo assim, muitos brasileiros têm dificuldade de investir na poupança. Imagina, então, no mercado de ações, né? O mercado de ações é desse tamaninho aqui, pequenininho, né? E é esse um dos motivos que a gente está aqui hoje, né? A gente está aqui para tentar levar o mercado de ações para mais perto de vocês aí que estão do outro lado, que estão em São Paulo, que estão em Manaus, que estão no Japão, enfim, que estão longe e que não têm a possibilidade de começar do jeito certo, escutando um assessor, pagando um curso para aprender a dar os primeiros passos. Eu não vou começar tão do básico, né? Esse curso é um curso um pouco mais avançado para quem quer um curso mais baixo, mais básico, né? Nesse mesmo YouTube aí no meu canal você tem aí a possibilidade de assistir 3 ou 4 cursos básicos que eu tenho lá e disponibilizo, que é o básico da análise técnica, enfim, né? Esse já é um pouco mais avançado e eu precisava repetir essa dose. Esse curso já foi feito há 3 anos atrás, justamente para tentar aplicar as novas estratégias ou as melhoras nas estratégias que eu fiz, que eu tinha naquela época, justamente que mostra a minha evolução como analista, a minha evolução como trader, perfeito? Bom, no mercado de ações muita gente está perto da manada, né? As pessoas são geralmente quando estão começando a investir pouco equilibradas emocionalmente. Às vezes tem muito sucesso no que faz, às vezes são médicos, engenheiros, advogados, juízes muito competentes, mas quando vem para o mercado vem com ideia errada. Uma das coisas, pessoal, que eu mais escuto todo dia, hoje, por exemplo, foram os 2 me perguntando no Facebook, né, quanto dá para ganhar, sem antes ter feito uma primeira operação. É a mesma coisa de você no primeira aula que você tem de engenharia ou de medicina, ou no final desse dia, que é o meu primeiro dia que eu já vou ganhar dinheiro, né? Então muita gente se preocupa no início com quanto eu vou ganhar, se preocupa com coisas também assim, poxa vida, eu saí um balanço hoje, e o balanço veio com prejuízo, então vou vender e vou ganhar dinheiro, e aí o mercado sobe 4, 5% na cara dele, ele não sabe nem muito o que fazer, né? Então tem um monte de frases feitas no mercado, um monte de coisa que faz o cara perder dinheiro se não for pelo caminho certo, né? O caminho certo é sempre o caminho do aprendizado, o caminho que as pessoas com responsabilidade vão te mostrar. Por exemplo, que o certo é pensar não só no ponto de entrada, mas também nos pontos de saída. Por isso a gente tem uma aula que fala só sobre gerenciamento de risco. O caminho é respeitar o mercado, o caminho é colocar sempre stop, ou seja, é um caminho difícil de ser trilhado, difícil de ser ultrapassado, difícil de ser vencido, né? Mas é um caminho espetacular para quem consegue, né?
é de se imaginar que muita gente tenha dificuldade em equilibrar o lado emocional, né? Porque esse lado emocional tem sempre uma expectativa negativa, né? Já deve ter acontecido com vocês, né? É muito comum que aconteça, na verdade, né? Imagina o seguinte, começou, o mercado abriu agora, né? E você percebe uma boa possibilidade de operação no índice futuro. Então você compra o índice futuro e rapidamente ele sobe e aí você está lá naquela apreensão, quanto que eu vou zerar e tal, e de repente você encerra aquela operação e olha para o seu saldo, você está ganhando R$ 1.000, né? Olha só que interessante, né? O teu financeiro naquele momento está positivo em R$ 1.000 e a tua parte emocional também já fica aqui, eu já estou positivo em R$ 1.000, perfeito? Aí de repente o que acontece? Você tenta a segunda operação, compra de novo o índice e ele começa a cair, você vai lá, estopa a operação e perde esses R$ 1.000 que você tinha ganho na primeira operação. O teu financeiro fica como? O seu financeiro fica exatamente igual a zero, perfeito? Mas a parte emocional não, a parte emocional fica negativa, fica lá -1.000. Ou seja, apesar de você não ter tido um prejuízo financeiro, você acabou tendo um prejuízo emocional, né? Então é preciso driblar a cabeça para que você consiga ficar estável emocionalmente, digo assim, tá? A gente precisa, no mercado de ações, esquecer as emoções. Eu sei que isso é muito difícil, mas é assim que acontece na sua profissão. Se você é engenheiro, médico, advogado, juiz, você chegou no momento tal da tua carreira, onde muito provavelmente essas questões que acontecem no dia a dia não te trazem nenhuma euforia e nenhum medo, né? São questões normais, naturais, né? Então alguém que chega para o médico que atende num pronto-socorro, se alguém chega machucado, enfim, ele vai entender aquilo como mais um dia de trabalho e vai centrado tentar resolver aquele tipo de problema sem nenhum tipo de sentimento. É assim que tem que ser, é a mesma coisa que acontece com o advogado quando vai defender seu cliente no tribunal, é a mesma coisa que acontece com o engenheiro quando ele vai tocar uma obra, é a mesma coisa que acontece em todas as profissões, né? Mas aqui a gente, principalmente porque é um mercado novo, um pouco desconhecido, muita gente tem dificuldade de agir como profissional, de afastar esses sentimentos ruins que acontecem no dia a dia. E aí eles acabam usando algumas frases prontas de mercado, né, que fazem, na verdade, a grande maioria perder dinheiro, né? Eu pedi pelo Facebook, inclusive, né, para as pessoas que me acompanham, indicar algumas frases que são ditas por quem geralmente perde dinheiro. A gente chama esse pessoal de sardinha, né? Que são pessoas que têm pouca experiência e falam as frases que são muito engraçadas e a gente gosta, às vezes até de dar risada de alguns comentários e tudo mais, mas que é muito prejudicial para o mercado, né? Uma das frases lá que eles colocaram, e eu estou repetindo aqui, já agradecendo aí a contribuição do pessoal, uma frase que eu escuto muito de quem está começando numa determinada operação é que eu vou tirar esse stop porque esse mercado não vai cair. Eu comprei, ele está caindo, mas é só uma correção, né? Acontece alguma coisa mais ou menos assim como está no gráfico, né? Olha só, o cara compra, né? E algum papel por algum motivo, porque aqui nem é importante ainda qual é esse motivo, né? E de repente, a partir do momento que ele aperta o botão e comprou, né? Ele fica todo emocionado, né? Ele se enche de emoção, né? E aí, no primeiro candle que acontece depois da compra, o mercado começa a subir, ele já começa a contabilizar. Olha lá, eu tinha razão, né? O negócio está subindo. Eu tinha razão, eu vou ganhar dinheiro, né? E tudo isso começa a aparecer alguma coisa muito palpável. Ele já percebe o dinheiro saindo do mercado e fluindo para a conta dele, né? E aí no candle seguinte o preço volta, ele já começa a se sentir com medo, né? Ai meu Deus, já tinha ganho R$ 150 e agora está voltando, né? Por que será que está voltando? Ai, caiu mais um pouco e agora? Está chegando perto do meu preço, o que eu faço, né? E aí está chegando mais perto, aí ele tem a ideia, né? Que geralmente é uma péssima ideia, né? Que é, eu vou tirar o stop aqui nesse ponto, né? Porque é só uma correção. Eu tenho certeza que o preço vai me stopar e vai depois voltar, né? E aí ele tira o stop e fica naquele momento se sentindo muito bem, né? Porque ele sabe, ele tem certeza que o preço vai voltar e que vai, a partir dali, voltar a subir, ele vai voltar a ganhar dinheiro, né? Era um risco calculado, mas agora parece não ser uma boa ideia
sair nesse ponto, né? E aí o preço, que geralmente é cruel com quem faz isso, cai com muita força. E aquela dor, que era uma dor ainda, naquele momento, não muito grande, né? Começa a ficar gigante, né? Porque além do prejuízo ter aumentado, ele se sente até meio burro, né? Poxa vida, eu fiz todos os cálculos, eu sabia exatamente quando eu ia perder, quando eu tinha que admitir que errei, eu acabei tirando o stop e o mercado geralmente cai e cai e cai e cai e ele, além de se sentir muito mal por aquela situação, ainda perde muito dinheiro, perfeito? Isso acontece todos os dias, é preciso que a gente fuja disso, né? Uma outra coisa que eu escuto sempre que é mais uma variação dessa, não vou colocar stop porque ela é só uma correção, eu nunca mais coloco stop porque sempre tomo violino, né? Não sei se vocês já viram isso, vamos pro gráfico aqui dar uma olhada no que eu estou falando. Então é o mesmo gráfico que não importa por que você está querendo comprar, só ou que ativo que é, que tempo gráfico você só quer comprar aqui por algum motivo, né? E aí de repente você começa a ficar eufórico, que começa a subir, você vai bombar e tá tudo muito bonito, e de repente volta a cair no candle seguinte, meu Deus do céu, né? E aí você chega mais perto do seu preço e você começa a sentir aquela dor no coração, a adrenalina aumentando e tá mais perto, mas eu vou estopar essa operação porque o André, aquele cara lá que estava lá na Infomoney, me falou que tem que estopar a operação, que tirar stop é coisa de perdedor. E aí o stop, o preço vai lá e bate no seu stop, né, cara? E aí, num determinado momento, fica a sensação de missão cumprida, você seguiu a estratégia, né? Só que aí o preço começa a subir na tua cara, né? Ele foi lá só pegar o teu stop e agora vai subir. E vai-se embora. Maldito André que me ensinou que tem que stopar. É assim que a gente sente numa situação como essa, né? Porque eu coloquei o stop, né? Parece que o mercado sabia, né? O Tuba sabia que o meu stop estava ali, então ele foi lá só para me stopar, como se o mercado ligasse para você, ou ligasse porque eu falo, porque eu faço, né? Eu tomo violinada provavelmente toda semana, algumas, né? No day trade, algumas, né? No swing trade, em operações um pouco mais longas, não são tantas violinadas, mas isso acontece. Eu me lembro de uma vez que teve um cara nos Estados Unidos que apertou um botão errado numa ação chamada Procter Gamble do Dow Jones, né? E essa ação estava subindo no dia e de repente ela estava caindo 20% porque ele mandou vender 6 milhões de ações a mercado e tudo mais. O Dow Jones estava subindo naquele momento 0,5%, um minuto depois estava caindo 3,5%. Nosso mercado despencou 8%, quase deu circuit break porque um cara lá nos Estados Unidos apertou um botão errado e derrubou uma ação. Pois bem, eu estava posicionado nesse dia nos 5 ou 6 papéis para o swing trade e fui estopado em todos, né? Naquele dia eu deitei e pensei, será que vale a pena mesmo, né? Colocar stop, né? Porque eu não voltei a comprar, eu não sabia o que tinha acontecido. A gente ficou sabendo depois que foi alguém com o dedo gordo que errou uma ordem. Mas naquele momento eu não sabia o que era, se o mundo tinha acabado, se não tinha mais bolsa, se quebrou todo mundo, eu não sabia de nada disso. E ainda assim não voltei para a operação. Depois, 15 minutos depois, o mercado já tinha subido e a gente foi saber que alguém errou uma ordem, enfim, já não dava mais tempo de comprar tudo, já tinha tudo voltado ao normal. Mas naquele dia eu falei, bom, isso provavelmente acontece, estava dentro dos cálculos, eu perdi o que eu poderia perder nessas operações e está tudo certo. Eu me lembro que uma dessas operações era CEMIG, eu estava com mais ou menos 6, 7% de ganho e saí estopado no 0 a 0, eu tinha colocado o stop no ponto de 0 a 0. Né? Enfim, e felizmente eu continuei colocando stop, né? O que foi uma decisão muito boa. Né? Depois disso, ações como Uzi Minas, Vale, CSNA, Petrobras, OGX, MMX e várias outras, né, caíram 90%, 95% de valor. E se naquele dia eu tivesse tomado a decisão de que nunca mais coloco stop porque eu vou tomar uma violinada, provavelmente eu não estaria aqui fazendo uma apresentação para vocês, estava lá trabalhando como engenheiro. Né. Outra frase que eu escuto muito, né, e talvez ela seja válida para quem opera scalper, como o Igor, que está aí assistindo a palestra, lucro bom é lucro no bolso. Né? Essa para quem, quando é bem usada, né, para o cara que faz scalper, para o cara do tape reading, que nem o Alisson, que nem o Neto, que nem o Kleber, pode até ser muito bem usada, mas para o cara que usa isso como desculpa para sair da operação logo, porque ele não quer perder a operação, né?
e acaba se acostumando a ganhar pouco, né? Isso é o fim, né? Porque metade de tudo que você faz vai dar errado no mercado, metade vai dar certo, e aí o que passa a valer é quanto você ganha quando dá certo e quando você perde quando dá errado. Dá uma olhada nesse gráfico, é uma situação mais ou menos assim, né? Você entra numa operação e ela começa a dar certo, e aí começa a vir uma angústia, né? Eu posso sair agora, eu estou ganhando R$ 500. Mas, poxa, eu não entrei na operação para sair aí, eu entrei para operação para sair lá perto daquele topo ali, né? Mas, cara, e se voltar? E se eu for estopado aqui embaixo perdendo 1.000? E o que eu faço agora? Eu saio, eu fico? Eu sigo minha estratégia e deixo o preço chegar aqui ou eu saio antecipadamente para garantir logo, mesmo que seja um lucro pequeno, um lucro, né? E aí você acaba saindo nesse ponto porque senão sua cabeça vai explodir, né? E o preço esfrega na tua cara que ele iria mais longe, geralmente é assim que acontece, e ao invés de você ganhar R$ 500, você poderia ter ganho nessa operação 3.000, ou 4.000, ou 5.000, ou 10.000, né? E aqui acabaria fazendo a diferença no final de um mês, no final de um dia, né? Isso acontece muito e muita gente toma qualquer tipo de prejuízo e não sai da operação porque não quer sair perdendo. Então ele comprou a 10, o negócio vai a 2 centavos, ele continua lá porque não quer sair perdendo. Mas em compensação o cara compra a 10. Quando chega a 10,10 ele já sai da operação porque lucro bom é lucro no bolso, perfeito? Não use a sua falta de equilíbrio emocional para sair de operação. Você pode até chegar à conclusão de que 10 centavos é o seu target e a tua estratégia te diz para sair com 10 centavos. Mas não vá sair com 10 centavos simplesmente porque você está com medo do preço voltar ou porque lucro bom é lucro do bolso, porque não é assim. Você se sente derrotado numa operação como essa, mesmo tendo ganhando de ter saído cedo demais. Tá certo que o trader é um eterno insatisfeito. Quando você compra na mínima e sai na máxima, você ainda reclama que você poderia ter entrado com mais papel. Mas esquece tudo isso e siga a estratégia que é muito melhor, né? Uma que eu gosto bastante e que foi muito usada por muitos amigos meus que eram traders, infelizmente não são mais, é: vou comprar aqui porque já caiu demais, né? Quantas vezes vocês não devem ter ouvido isso, né, pessoal? A gente ouviu isso com OGX, com Petrobras, com Vale, com CSNA, enfim, com 1.500 papéis que já passou pela bolsa, né? Isso acontece sempre quando você tem uma novidade, né? O mercado às vezes repete um padrão 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 vezes, né? E você se acostuma com aquele padrão. Então o mercado vai, corrige um pouco, você compra, ele volta a subir. Às vezes você passa até um calor, ele cai um pouquinho do seu preço, mas logo volta a subir e faz novo topo. Eu me lembro que em 2008, em 2007, né? Eu fui jantar com o Igor num restaurante lá na Paulista e o Igor me falava assim: um dia, André, o que vai acontecer é o seguinte, o mercado vai testar o topo, não vai romper e vai descer para baixo e vai acabar com todo mundo aí que se diz trader hoje, né? A gente precisa estar atento a isso, porque o dia que isso acontecer, a gente tem que saber trabalhar na venda. Isso era em 2007, né? Nessa época o Igor tinha medo ainda de encontrar com gente que ele não conhecia, porque poderiam roubar o rim dele e tal, não sei o que, né? E isso aconteceu em 2008 e muita gente quebrou, né? Mas eu separei hoje para mostrar para vocês um gráfico de uma ação que está fazendo tem mais ou menos um perfil de que pode quebrar muita gente, né? Que é exatamente a Pecar 4, que é um gráfico que aí está um gráfico desde 1999. Ela nunca tinha caído, né? É impressionante, esse ativo subiu em 2099, 2000, corrigiu um pouco no gráfico mensal. Esse é um gráfico mensal de Pecar, né? Tá aqui o símbolo e o código. E aí ela fazia movimentos sempre ascendentes, tá certo? Subia geralmente no segundo semestre do ano, corrigia no primeiro, subia no segundo, ficou aqui meio de lado 2007, 2008, 2009 e depois começou a subir, né? E aí o que aconteceu? No gráfico diário, ela saiu lá de 110. Quando chega no 90, o cara nunca viu isso aqui cair. Então é tão fácil comprar, pessoal. Olha só como é fácil comprar Pecar. Eu estou vendo o gráfico desde 98, isso nunca caiu. Por que vai cair agora, né? Então eu vou comprar. Essa aqui, ó, é Blue Chip, né, Igor? Não precisa nem colocar stop, né? Blue Chip não precisa colocar stop. E aí Pecar faz isso aqui, né? Cai 50% na cabeça do cara e aí começa aquela coisa. E aí, vai voltar? Será que vai voltar? Não, essa empresa é uma boa empresa, né? Aí eu te pergunto, quantas boas empresas você conheceu que no passado eram boas empresas? Pode voltar aqui para...
Quantas empresas boas você conheceu que no passado eram boas empresas e ficaram ruins? Quantas? Então, agora, né, que você já está perdendo 50% do capital, você começa a pensar, né? Bom, mas é uma boa empresa, vai voltar, né? Vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Eu vou me ajoelhar, rezar e vai voltar. Mas e aí, se não voltar? Quantas não voltaram, né? Quantas boas empresas que você conheceu não são mais boas empresas, né? Eu me lembro que ao longo do tempo, né, a gente já viu tanta coisa aparecer e sumir, né? Algumas empresas ruins se transformaram em boas, mas muitas se transformaram em empresas ruins, né? Enfim, eu não sei se Pecar vai voltar para 100 ou não, não sei se ela vai cair até 5, mas eu te garanto que todos aqueles que compraram lá nos 90 porque essa aí já tinha caído demais, estão hoje bem chateados com a decisão que tomou, né? Bom, e a última frase de quem geralmente deixa o mercado bem cedo, né? Que eu separei para falar que hoje tem mais um monte, né? É uma que eu gosto bastante, né? Hoje, inclusive, teve uma frase parecida com essa, né? Que é: o balanço veio com lucro, vamos comprar que vai bombar, né? Mantenha aí na tela, né? Porque sempre vem um foguetinho, né? Não sei se vocês já viram, o cara bota um foguetinho falando que vai bombar e tal, né? E aí tem um foguetinho, isso geralmente solta fumaça embaixo, né? E vai bombar e não sei o que, né? Bom, pois bem, essa história do balanço eu já fiz alguns vídeos. Aliás, para quem está aí assistindo no YouTube, tem alguns vídeos falando. Eu fiz agora sobre o balanço da Vale, né? Como as pessoas leem a manchete do jornal, né? A manchete do portal, só. Ele não nem se interessa em ler a matéria inteira, ele só lê. Pode cortar aqui agora de novo. Ele só lê ali o título, né? Tal ação teve lucro tal, ele acha que vai subir ou que vai cair. E aí geralmente acontece, né? O contrário, né? Porque aquele número ali, aquele número absoluto, se foi lucro, se prejuízo, cara, o mercado não está nem para isso, o mercado já estudou e já sabia que ia acontecer isso, né? O que vale é se veio acima ou não da expectativa dos analistas. Hoje a gente teve um exemplo muito bom, né? Que foi o exemplo da Embraer. Eu faço um programa aqui na Infomoney TV às 9 da manhã e quando eu cheguei hoje para dar aula, eu olhei lá, todo mundo falando: Embraer vai desabar hoje, olha o balanço, deu prejuízo e não sei o que e tudo mais. E hoje Embraer fez isso. Deixa eu ver se tem um gráfico aqui de Embraer. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Em BR3, vamos lá. Embraer, gráfico diário, né? Foi a maior alta do mercado, né? Hoje ela subiu, só para vocês terem uma ideia, né? 4,78%, enquanto o mercado caiu e a maioria das ações caíram, né? Então foi provavelmente a maior alta do Ibovespa hoje, simplesmente só para ter aqui mais um gráfico para colocar na tela, só para vocês verem aqui mais um exemplo, né? E exemplo acontecendo ao vivo, será que é aqui? Exatamente, voltei para o foguetinho. Pois bem, essas todas são frases de quem geralmente perde do mercado, né? E aí eu pedi também para o pessoal do Facebook, daqui a pouco a gente começa de verdade, pessoal, estamos batendo papo aqui, falando algumas coisas, mas tenho certeza que deve estar tocando um monte de gente por dentro e tomara que vocês não repitam isso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de aspecto operacional e falar também sobre tempo gráfico, que eu acho muito importante, tá ok? Alguém colocou aqui balanço ao espelho de uma empresa no passado. Pois bem, é exatamente isso mesmo, né? É como se você fosse querer vencer uma corrida de Fórmula 1 andando de ré, quando você vai olhar para o balanço querendo enxergar as possibilidades do futuro, né? Bom, mas enfim, eu pedi também no Facebook para o pessoal colocar frases que eles escutam de pessoas que venceram na Bolsa, né? E a primeira frase que colocaram lá, aliás, com a participação de muita gente, inclusive do meu xará André Machado, eu não faço a mínima ideia de para onde vai o mercado. E isso não importa. As pessoas dão muita atenção para aquela coisa de que vai a 30 mil ou vai a 60. Vale vai a 50 reais ou vai a 3. E ficam com aquilo na cabeça. Sempre tem em qualquer chat, em qualquer fórum, em qualquer discussão, essa briga, que é a briga do sardinha, que está ali querendo migalha de alguma coisa, como se desse dinheiro acertar para onde vai o mercado, né? A pergunta que a gente deve se fazer sempre é: se for para cima, como é que eu vou ganhar dinheiro? Ou se for para baixo, como é que eu vou ganhar dinheiro? Por que vai, quando vai, onde vai parar? Eu não estou nem aí, eu não me importo com isso. Eu estou no mercado para ganhar dinheiro. Fora do mercado, eu até penso na economia, eu até penso no Brasil, eu penso nas empresas, nas pessoas, quero ajudar um monte de gente.
Quando eu estou fora do mercado, eu sou gente, que nem os outros. Eu sento numa mesa e vou discutir política. Quando eu estou no mercado, o que me importa é o seguinte, vai me dar dinheiro? Vai. Então eu vou parar e olhar. Não vai me dar dinheiro? Para que eu vou perder tempo com isso? Se eu estou aqui no mercado é para saber quanto que eu vou ganhar com as coisas, né? Então, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ninguém no mundo tem a capacidade de dizer para onde vai o mercado. Nem eu, nem ninguém aí dos quase 800 que estão aí do outro lado. Então se preocupe simplesmente em se o mercado subir, como é que eu vou ganhar dinheiro? Se o mercado cair, como é que eu vou ganhar dinheiro? É isso que importa, né? Eu, como sou caipira, vim lá do Goiás, lá a gente fala, eu não quero saber quem fez o mar, eu quero comer peixe frito. E pense sempre nisso, tá certo? Não importa se vai a 30 mil ou a 60 mil. O que importa é o que você vai fazer para, se for a 60, ganhar, se for a 30, você ganhar. Outra fase que eu gosto muito, dita também por pessoas que foram importantes no meu desenvolvimento, pessoas como Bo Williams, como o Igor Rodrigues Luiz, como Alexander Elder, como o André Machado, gente que eu respeito bastante, que faz parte aí desse desenvolvimento, como eu falei, gaste o tempo que for necessário para desenvolver a sua estratégia. Depois disso, apenas siga. O que acontece muito é o seguinte, o cara começa a usar a média móvel, faz 2 trades com média móvel, o primeiro dá certo, o segundo dá errado, aí aquela estratégia já não funciona mais. Aí ele começa a usar o IFR, aí faz um trade dá certo, o segundo trade dá certo, o terceiro dá errado, o quarto dá errado, ele esquece o IFR e começa a bolar outra estratégia. Sempre estratégias que estão pensando só na análise, nunca no que é importante, que é o gerenciamento de risco, por exemplo, né? E aí o cara fica 100 anos no mercado e nunca consegue desenvolver uma estratégia que dê dinheiro. Não hoje, não amanhã, não na semana que vem, no longo prazo, tá certo? Muita gente me pergunta, né, por que eu saio das minhas operações hoje na sexta-feira. Cara, é porque está dando mais dinheiro. Eu adaptei minha estratégia a uma condição de mercado e eu sigo essa estratégia, independente se vai subir mais 10% na segunda ou se vai cair, né? A gente acaba com o tempo moldando a nossa estratégia para o mercado. E a partir do momento que você molda essa estratégia, testa essa estratégia, faz um backtest, um portfólio backtest, que é um negócio mais requintado, e vê que ela dá certo, você pode gastar, sei lá, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos para desenvolver isso. Mas a partir do momento que você desenvolveu, testou e fez isso funcionar no longo prazo, para de achar qualquer coisa. Só siga. Siga a sua estratégia, que eu tenho certeza que você vai ser feliz nesse mercado. Perca todas as oportunidades que não atendam à sua estratégia. Pessoal, isso é muito importante, né? Oportunidade você tem no gráfico todo dia, a toda hora, a todo momento. E é diferente do que meu pai, por exemplo, me ensinou, né? Eu, quando saí de casa, eu tinha 13 anos, eu fui estudar fora em Goiânia, porque na cidade que meu pai morava, que era Porto Nacional, lá no Tocantins, não tinha um segundo grau que ele naquela época achava que seria um segundo grau de qualidade. Então fui estudar sozinho, meu pai falou para mim de uma forma bem simples, como é meu pai, que é o seguinte, né? Se passar um cavalo arriado do teu lado, pula em cima dele porque ele não vai passar uma segunda vez. O que ele queria dizer para mim é, se você encontrar uma oportunidade na sua vida, né, aproveite essa oportunidade, porque provavelmente essa oportunidade só vai acontecer uma única vez. Depois você não vai ter mais nenhuma oportunidade. E eu vim parar onde? No mercado de ações. Cara, passa um cavalo arriado a cada 5 minutos do nosso lado, né? Ixi, vai subir, olha lá, tá subindo, olha lá, já foi. E eu não peguei, dá uma dor no coração, não acontece isso. E aí, às vezes, você quer pular em cima desse cavalo que já tá galopando e você tenta segurar em cima dele e às vezes você cai e se machuca muito, né? Quando acontecem as boas oportunidades e você está afinado com a sua estratégia, eu tô até falando alguma coisa que esses dias o André Machado falou. A oportunidade pisca na tua tela com intensidade tão grande que ou você vira de costas ou você fica cego se não aproveitar aquela oportunidade. A gente não procura nada, a oportunidade, quando ela é realmente boa, ela acha a gente, perfeito? Outra coisa que eu demorei para admitir, tá? Mas que é muito importante que você entenda, principalmente quem está iniciando. Você que está iniciando, ou você que tem muita experiência, você não vai acertar mais do que 60% das suas operações. Então, de cada 10 que você fizer,
Você só vai acertar, no máximo, se você for acima da média, 6. Outras 4 vão dar errado, você vai tomar stop. É um número que, às vezes, eu falo em alguma palestra, o curso que eu dou, as pessoas pedem para eu repetir, né? Não, André, mas é isso mesmo? Você não está errado? Não dá 90% de acerto? Não. É 60% no máximo, tá? Tá bom, você é muito bom, você é um cara fantástico, né? Você vai pro Guinness, então você acerta mais ou menos 65% do tempo. Então, meu irmão, se você só acerta isso, você tem que aprender a perder. Porque o que faz o cara vencer no longo prazo não é nem quantas que ele acerta em 10. Eu conheço gente que acerta 6 em 10 e ganha muito dinheiro. Eu conheço gente que acerta 4 em 10 e ganha mais dinheiro do que o que acerta 6. Pode até ser que exista gente que consiga acertar 9 em 10, né? Mas se naquele erra ele perder muito mais dinheiro do que ganhou nas outras 9, não adianta nada, né? Então se preocupe com o seguinte: quanto você vai ganhar nas operações que vão dar certo e quanto você vai perder nas operações que vai dar errado, né? Que vão dar errados e vão dar errados, né? É isso que é importante, tá? Se você toda vez que perder X e toda vez que ganhar você ganhar 2X ou 3X, no final das contas a conta é positiva. Se acerta metade do tempo e ganha pequenininho, porque lucro bom é lucro do bolso, então vamos colocar esses 2 centavos aqui no bolso, e aí perde de caminhão, perde 20, 30, 50 centavos, R$1, 3, 5, aí não vai fechar a conta nunca, nem se você acertar 90% do tempo. Então você precisa aprender a perder. Também é outra coisa contra-intuitiva, né? A mamãe, a vovó bate a mão na nossa cabeça e falava assim: esse aqui vai ser médico, engenheiro, vai vencer na vida, né? Ninguém nunca te falou: ó, você vai perder, meu irmão. Um monte de operação que você vai começar vai dar errado. E você precisa aprender isso, porque senão você vai perder muito, né? É preciso aprender isso. E é preciso aprender o mais cedo possível para evitar que você tenha muita perda. E aí a última frase, antes da gente prosseguir, dita por muita gente que é profissional é: se você não tiver um bom gerenciamento de risco, nós vamos fazer você sofrer. Acredite nisso. Quem tem experiência no mercado vai te fazer sofrer se você não tiver um bom gerenciamento de risco. Provavelmente, de análise técnica, todos aqui já ouviram falar, né? De gerenciamento de risco, alguns. Eu escutei isso a primeira vez, aliás, eu li isso a primeira vez em 2007 ou 2008, num blog que o Bo tinha sobre psicologia de mercado e tudo mais, né? Naquela época ninguém falava sobre psicologia de mercado, sobre gerenciamento de risco. Eu vi aquilo pela primeira vez e com o tempo eu descobri, cara, eu preciso parar de ficar fuçando na minha análise técnica. O que eu sei já tá bom, vou usar isso aqui mesmo. O que eu preciso melhorar é meu gerenciamento de risco. E a partir daí, toda mudança que eu fiz em estratégia, na verdade, foi melhorando a minha gestão de risco. A minha análise técnica hoje, de 10 anos atrás, é a mesma. Aliás, eu pego posts que eu fiz nesses fóruns por aí de 10 anos atrás, eu fico impressionado como a análise técnica, a minha forma de operar, nada mudou. Mas a minha forma de gerenciar as minhas posições, de gerenciar os ativos, de gerenciar tempo gráfico, de gerenciar a minha estratégia que mudou, né? Então se preocupe bastante com isso, isso faz muito sentido. Por fim, para a gente encerrar essa primeira parte, euforia e medo. Euforia quando o mercado vai para o teu lado e o medo quando o mercado vai contra. Tem que ficar fora das operações. Eu te digo isso. É muito mais fácil eu aqui falar isso para vocês do que vocês usarem com sucesso no dia a dia, né? Isso talvez seja uma coisa que você vai conquistar, mas nunca é uma guerra que se ganhe. Eu não sou equilibrado emocionalmente. Eu estou hoje e vou lutar até o final do dia, até o final do pregão para ser equilibrado. E aí se eu consigo, eu venço a batalha e no dia seguinte tem outra batalha e você precisa vencer uma batalha a cada dia. Perfeito? Porque você vai ser testado, vai ter dia que você vai estar mal-humorado, vai ter dia que você vai errar, você vai querer se vingar do mercado. E com o passar do tempo, cada vez mais você fica equilibrado. É preciso que você deixe a euforia e o medo fora das suas operações. Isso acontece quando você conhece a sua estratégia, quando você testa a sua estratégia e quando a tua estratégia dá certo no longo prazo. A partir daí, se você ganha ou perde hoje, se essa ou aquela operação vai dar certo ou vai dar errado, pouco importa, porque você sabe que no longo prazo, se você simplesmente seguir o plano traçado, você acaba tendo ganho e é isso que importa, perfeito?
Ufa! São os primeiros 40 minutos de muitos que virão aí nessas 6 aulas que a gente vai fazer do Se Afastando da Manada. É um prazer grande fazer isso, inclusive de forma gratuita, porque isso ajuda a transformar o nosso mercado, que é desse tamanhozinho, né, num mercado muito grande, perfeito? Mais algumas coisas que ajudam a manter a cabeça no lugar. Ganhar experiência antes de operar com todo o capital, né? Tem muita gente começando. Então, se você vai cometer erros, se você vai ter que ficar equilibrado emocionalmente, se você vai ter que aprender a estopar, se você vai ter que aprender a análise técnica, se você vai ter que aprender a gerenciar risco, é melhor que você faça isso com capital pequeno. E a partir do momento que você tiver segurança, você vai aumentando esse capital até você usar todo o capital que é possível. Qualquer tamanho de capital é possível ser absorvido pelo nosso mercado hoje em dia, né? Até milhões. Hoje em dia, muita gente opera mini contratos, que é um mercado alavancado, mas utilize a alavancagem de forma racional, né? A alavancagem não pode ser usada para complementar capital insuficiente, ela tem que ser usada em momentos de tendência onde a tua estratégia te permita operar mais, arriscar mais, mas não é simplesmente para complementar capital insuficiente, perfeito? Muito cuidado com isso também. Opere mercado em tendência. O mercado às vezes lateraliza, como por exemplo acontece em Ambev, e tem um monte de gente que fica tentando encontrar um indicador que diga o momento que ele vai antecipar a operação para pegar mais perto do fundo. Esqueça disso. Opere mercado em tendência. O que dá dinheiro para a gente é mercado em tendência. Mercado de lado, você ganha uma merreca, daqui a pouco perde essa merreca, paga um monte de taxa e sai negativo. Deixe toda a sua astúcia, a sua força para o mercado em tendência, perfeito? O próximo, esqueça as operações contra a tendência. Não tente achar o fundo. Esqueça de achar topo, tá certo? Isso é coisa para quem tem bola de cristal, não para trader, né? Trader não vive de repique. Quem vive de repique é a escola de samba, né? Todos que eu conheci que focaram, né, em tentar achar fundo e achar topo, das 3, uma. Ou tão pobres, ou tão loucos, ou tão pobres e loucos. Ninguém sobreviveu, né? O trader que sobrevive, às vezes ele vai lá, tenta uma vez, não dá certo, tenta a segunda, não dá certo, tenta a terceira, não dá certo, mas daqui a pouco ele tenta a quarta, pega um momento de tendência, ganha o dinheiro de 10 operações que deram erradas e vão para frente, consegue acumular capital. Quem opera contra a tendência acerta 10 vezes, mas quando erra, geralmente perde tudo que ganhou e às vezes ainda sai devendo, como eu já vi acontecer, infelizmente, com alguns amigos. Seja muito disciplinado. Na verdade, isso não é algo feito para o mercado de ações, né? Você precisa ser disciplinado em tudo na vida, né? Até em casa, na sua vida pessoal, né? Por exemplo, chega 3 horas da manhã em casa para você ver uma coisa, né? Você vai conseguir entrar em casa, né? Você precisa ser disciplinado até nisso. Então, ser disciplinado no mercado mais concorrido no mundo é uma coisa óbvia, né? E quando eu falo isso siga a tua estratégia. Será que caiu aqui? Ou caiu a minha internet? Eu acho que caiu a minha internet, né? Deixa eu ver aqui só se não caiu aqui. Às vezes eu tô... Tá vendo aí? Então arruma a minha internet aqui pra mim, por favor. Bom, eu até me perdi aqui onde a gente estava, mas vamos lá. A disciplina, ela tá presente em qualquer história de sucesso, né? O doidão que era maluco, que fez isso ou aquilo, ele acaba vencendo por um tempo pequeno, né? Quando você vê os grandes investidores hoje que a gente conhece, o Warren Buffett, o Alexander Elder, né? Enfim, outros, né? São pessoas que sempre foram muito disciplinados e isso acabou trazendo sucesso para eles. E se não forem disciplinados daquele momento para frente, eles vão acabar perdendo dinheiro. Essa coisa da estratégia é tão importante, né, de ser disciplinado até no que faz, na rotina do dia a dia, que a gente vai ficando até chato, né? Por exemplo, eu gosto de colocar meu stop acima do 0 ou abaixo do 5, né? Vocês já perceberam isso, né? Tudo isso vem com a disciplina, né? O cara disciplinado, ele é meio chato mesmo, né? E por fim, você precisa saber gerenciar o teu risco, tá? Isso é tão importante que uma dessas palestras, são 6, né? Hoje é só a primeira, fala só sobre gerenciamento de risco. Eu nem vou me alongar aqui porque a gente vai ter 1h30, 2 horas para falar só sobre isso, perfeito? Bom,
Vamos falar um pouco de aspecto operacional sobre, antes da gente entrar em gráfico e tudo mais, tem outras coisas que também são muito importantes. Então peço para vocês um pouco de paciência. Essa, garanto para vocês, é a aula mais chata, em que eu mais falo, mostro menos e tudo mais, mas precisa de começar de algum lugar. Não dá para começar mostrando para vocês onda 3 como é que funciona. Eu preciso começar de algum lugar, né? Eu tive um problema muito grande quando eu comecei, que era, eu operava muito bem na parte da manhã, geralmente devolvia tudo na hora do almoço, começava a tradear de novo na parte da tarde para tentar recuperar aquilo que tinha perdido, enfim, né? E eu descobri que o mercado tem, a gente tem que ser disciplinado em tudo, até em momentos de operação, né? Eu conheço muita gente que opera muito bem à tarde, mas perde de manhã. Então, o que você fala para um cara desse? Cara, de manhã, fica dormindo, opera só à tarde, né? O Igor, por exemplo, opera muito bem de manhã, mas quando ele vai operar à tarde, ele devolve tudo. Ele não conta para vocês aí, mas ele tá aí assistindo. Devolve tudo, cara. O cara é um mago de manhã. Às vezes dá 9h30, ele já bateu a meta do dia. Mas se ele fica operando até o final do dia, ele acaba perdendo dinheiro, né? É impressionante como o Igor já descobriu isso. Então o que ele faz? Ele praticamente não opera à tarde, justamente por quê? Porque simplesmente perde dinheiro. E é engraçado a condição de mercado. Olha aqui pro gráfico, né? Como é que esse gráfico funciona durante o dia. Isso não é uma regra que não tem exceções. Tem algumas exceções. Tem dia que não vai funcionar desse jeito, mas na maioria dos dias funciona assim, né? 9 horas abre o índice futuro, né? A cotação do índice futuro é muito ligada à cotação do índice futuro americano, né? Então, geralmente, se o índice americano está subindo 1%, aqui também está subindo, lá fora está caindo muito, aqui também está caindo, e de repente, muitas vezes está perto do 0 a 0, enfim, né? Mas é sempre muito ligada ao índice futuro americano, né? E aí, a gente passa por um momento meio nebuloso, de pouca liquidez, até às 10 horas, né? Quando abre o nosso mercado de ações, né? Nesse início aí, nessa primeira hora, você precisa ter muito cuidado com a liquidez, né? Mas a partir das 10 você começa a ter volatilidade e liquidez, o que é uma coisa boa. Geralmente aqui, até umas 10h30, que é quando abre o mercado americano, né? Saem boas operações, né? E aí 10h30 abre o mercado americano. Não é importante porque abre o mercado americano, né? É porque abre as ADRs, né? O pessoal tá falando que eu só deduro o Igor, mas na verdade eu falo do Igor aqui porque eu preciso de um exemplo, né? O Igor é meu irmão, né? É como se, não é irmão de sangue, mas é como se fosse, né? Bom, enfim, às 10h30 abrem as ADRs, né? E nesse momento é importante ponto aonde, inclusive, às vezes, algumas vezes tem reversão de tendência, tem mercado desequilibrado, ou a tendência se intensifica, é outro bom momento para ganhar dinheiro. Isso vai geralmente até a 1 da tarde, onde o mercado desacelera e acaba diminuindo a liquidez. É natural, em algum momento, né, o trader tem que almoçar, mesmo os operadores, os traders, operadores de fundos de investimento e tudo mais, começam a recolher ordens, né? Recolher ordens para o final do dia, que é quando o investidor maior gosta de operar. Geralmente essa desaceleração vai até as 3 horas, quando neste momento ela começa a aumentar, a liquidez começa a aumentar e a volatilidade também, né? E uma volatilidade com liquidez é sempre bom. Geralmente acelera e às 4 horas da tarde, geralmente o mercado entre tendência que dificilmente é revertida até o final do pregão, né? Hoje a gente teve um exemplo, o mercado até tentou se recuperar perto da 5, mas fechou perto da mínima, né? E aí às 5 horas acaba o pregão, enfim, a gente fica chateado porque só vai ter outro no outro dia, mas o que a gente percebe olhando esse gráfico é que o início e final do pregão são momentos de alta liquidez e alta volatilidade, né? Início e final. E aquele miolo de pregão é um miolo sem muita coisa para fazer. É muito importante a gente ficar de olho nisso, porque justamente nesse ponto desse miolo a gente tem pouca coisa para fazer, pouca operação para fazer, perfeito? Eu acabei ficando aí para o day trade com as trades do início do dia e para o swing trade com as operações mais perto do final do dia, né? Eu, por exemplo, no swing trade não entro em nenhuma operação antes das 11, porque eu não quero me juntar com um amador que está com a ideia errada, geralmente, de mercado. A partir das 11 o mercado fica mais maduro, né? E o início do dia é o início mais interessante para o day trade. Essa é a estratégia certa? Não, essa é a minha estratégia, né? Mas adapta a sua estratégia pensando exatamente disso. Liquidez e volatilidade no início e no final do pregão. Um meio de pregão mais morno é o que geralmente acontece. Então você vai ter que medir sua estratégia, se ela quer mais tendência, mais volatilidade, mais liquidez, ou se ela quer mercado mais morno.
e vai poder operar. Geralmente o que dá certo, a estratégia que dá certo no miolo, não dá certo nas pontas, e a que dá certo nas pontas do dia, não dá certo no miolo. Fique muito atento a isso. Outra coisa que a gente tem muita dificuldade, que às vezes acaba atrapalhando a gente, são as notícias e o trade, né? A gente escuta algumas frases prontas, tipo, notícia boa, agora a ação vai cair, né? Ou notícia ruim, a ação sobe, ou bolsa sobe no boato e cai no fato, né? Por que que isso acontece? Justamente porque muita gente lê o cabeçalho, né, da manchete ou o título da manchete, como a gente tem aqui um exemplo, né? Isso aqui é um gráfico, é um negócio velho, né? Eu não atualizei, devia estar atualizado, né? Tem um monte, toda vez que sai balança é mais ou menos assim, né? Lucro da B2W despenca 75% no terceiro trimestre. Aí o que que o cara pensa? Bom, vai cair, né? E aí aparece aqui, o que está em negrito é sempre, oh, meu Deus do céu, blá, 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 blá. E aí o que que acontece? Naquele dia, né? O mercado abriu caindo 2% e fechou subindo 7%, né? Olha só a BTOW na época, R$32, né? Bela época, né? Olha outra aqui. Lucro líquido da Vale sobe 253% no terceiro trimestre de 2010, né? Que diferença, né? 10 bi de lucro. O último que teve aqui em 2015 foi 6 bi de prejuízo, né? Mas enfim, olha o que aconteceu, né? Ela abriu lá em cima e caiu o dia inteiro, né? Mesma coisa hoje da Embraer, né? Prejuízo da Embraer de 300 milhões. A Embraer amanheceu aqui e fechou a 5% acima, né? Da mínima do dia, né? Então, o que a gente precisa olhar, claro, né? É essa informação, mas não para fazer um preconceito de para onde que vai o mercado, companheiro jovem, iniciante de bolsa, e sim para descobrir aonde vai estar a volatilidade. O trader, ele não faz preconceito com a notícia, ele olha o gráfico e para onde o gráfico apontar, ele vai. Pense nisso, não mistura as coisas que fatalmente você vai perder dinheiro, tá ok? Escuta o que eu tô te falando, todo dia eu chego lá na Infomoney às 9, esse pessoal do bafafá que fica lendo essas coisas e tudo mais, fica falando um monte de coisa. Vale soltou balanço, o balanço veio ruim, vai cair, ela fecha positivo. A Embraer soltou balanço, é bom, é ruim, vai cair, ela fecha positivo. Geralmente acontece o contrário do que está escrito na manchete, então você precisa ler aquela reportagem e tentar entender as coisas um pouco melhor. Ou saber com aquilo lá que aquilo ali vai trazer volatilidade e deixar para o gráfico a direção, tá? Isso acaba sendo mais importante. Bom, mas uma coisa é notícia, outra coisa são dados. A gente precisa saber, principalmente os horários que saem os dados mais importantes, para a gente poder, naquele momento, estar mais atento ao gráfico. Para comprar ou vender com aquilo? Não. Para olhar para o gráfico e tentar enxergar onde vamos ter volatilidade, em que horários teremos volatilidade, onde a gente precisa se proteger. E tem um bom local para ver isso, né? Então, os dados indicadores brasileiros são divulgados fora do pregão da Bovespa e os dados americanos e europeus são divulgados durante o pregão. Tem um site que eu gosto muito, que é esse aqui, ó, forexfactory.com, tá? Aqui em calendário você consegue ver da semana inteira quais são os indicadores que tem para sair, tá? Então, esses amarelinhos aqui são indicadores pouco relevantes, às vezes o cara não quer nem saber o que cada um quer dizer, né? Só a relevância, né? Os laranjas são de média relevância e os vermelhos em vermelho são os muito relevantes. Mas é claro que você não vai olhar dado que vai sair no Japão, na Coreia, na Austrália, né? O que vale é esse USD, que é lá nos Estados Unidos, e os índices da Europa, né? Tudo que não é de lado, esses dois aí, não vale a pena a gente olhar. Então eu sei que às 6h30 vai sair da Europa, às 11 horas vai sair de algum lugar, à 1 da tarde vai sair aqui dos Estados Unidos. Então, à 1 da tarde eu tenho que estar no olho do gráfico, porque vai subir ou vai cair? Não! Porque o gráfico vai te mostrar a volatilidade e vai te mostrar o caminho nesse horário. Então, é importante você saber que nesse horário você vai ter volatilidade para você se preparar para ele. Bom, e a preparação para o dia acontece, né? E muita gente me pergunta qual a tua rotina e tudo mais. Cara, antes de abrir o índice futuro brasileiro, a única coisa que eu faço é olhar o futuro americano. Tem gente que fica olhando bolsa da China, da Coreia, do Japão, da Lua, de Marte, de Singapura e tudo mais. Cara, isso tudo abre e fecha uma diferente da nossa, isso não vale nada, né? Olha o índice futuro americano, o mercado americano, ele abre e fecha mais ou menos próximo da gente. A única referência que presta é o mercado que todo mundo segue e tudo mais, né? Então, se o mercado caiu 2% hoje, amanhã a Bolsa da Ásia vai estar caindo 2%, né, quando você acordar. Por quê? Porque a Bolsa da Ásia está precificando o que fez no dia anterior o mercado americano, né? Aí você acorda no dia seguinte e vê que a Bolsa da Ásia caiu 2% e você acha que a nossa vai cair.
e não funciona desse jeito. Então, se você quer uma referência de como vai abrir o nosso mercado, olha o índice futuro americano, tá? Nesse site aqui, pessoal, forexpros.com.pt, você tem aqui uma boa referência, né? Aqui você tem índices de futuro, lá você tem esse aqui, ó, EUSPX 500, né? Esse é um índice futuro americano, ele te dá uma boa ideia de como é que vai abrir o mercado, ou pelo menos o nosso mercado, né? Deixa eu te mostrar aqui, você vem aqui, ó, forexpros.com.pt, tá? De Portugal, né, na verdade, né? Então, por exemplo, ó, neste momento o índice futuro americano está subindo 0,09, né? Essa referência que a gente precisa, né? Ah, a Ásia cai, a China cai, cara, que se dane a China, a bolsa da China é pequenininha, né? O que vale na China é só a economia, né? A bolsa da China não olha para isso, né? Pelo amor de Deus, né? Ah, o Japão, esquece de Japão, cara. Olha para o S&P 500 futuro, é o cara que abre, primeiro que é o termômetro do mundo e abre e fecha junto com a gente. Serve pelo menos para a gente ter uma ideia de como é que vai abrir o nosso mercado, perfeito? E depois que abre, então isso, tem gráfico aqui, né, enfim. E depois que abre o índice futuro brasileiro, a gente tem a melhor referência do mundo, que é o nosso mercado, né? Se abriu subindo, provavelmente o conjunto de ações brasileiras vai amanhecer subindo, e se abriu caindo, né, o conjunto de ações brasileiras vai abrir caindo, né? A partir daí não precisa olhar minério, petróleo, bolsa da China, bolsa não sei o quê, passa a olhar o índice futuro brasileiro. Aliás, é uma coisa que muita gente faz, eu até entendo, né? É importante saber como está o preço do minério, o preço do petróleo, né? Mas não adianta querer ver gráfico do petróleo. O número que a gente precisa é, o minério subiu ontem à noite? Subiu. Como é que estão as mineradoras na Europa, na Austrália, estão em alta? Então, beleza, provavelmente a Vale vai ter um bom dia, eu vou ver o gráfico abrindo e se ele subir eu sei que pode ser uma alta consistente, né? E o contrário também é verdadeiro. Mas não adianta ver o gráfico do minério, aliás, nem tem isso, você só recebe um número no final do dia lá na Ásia, aqui no nosso início de manhã, perfeito? Enfim, a partir daí, a partir de entender esses pontos, né, de aspecto operacional, você já está preparado para pelo menos iniciar o dia, né? Mas não adianta também o dia começar e você não saber exatamente o que fazer a cada sinal, né? A partir daí, a gente começa uma outra briga que é a de entender um pouco da análise de mercado, né? E uma das primeiras confusões que a gente precisa lidar aqui nessa primeira palestra do Se Afastando da Manada é exatamente sobre gerenciamento de tempo gráfico, tá certo? Eu vou começar a partir daí, vou falar sobre isso nessa primeira parte e na terça-feira que vem a gente vai falar sobre a primeira estratégia, né? Então olha aqui, deixa eu dar um desenho aqui do que vai ser, do que serão esses 6 dias, né? Hoje a gente está falando aqui sobre psicologia de mercado e um pouco de aspecto operacional. E a segunda, terceira, quarta e quinta parte desse curso vão ser só sobre estratégias, né? A gente vai falar semana que vem sobre estratégias de médias móveis. E nesse dia, pessoal, eu vou falar bastante, vou começar falando sobre teoria de Dow, ponto de retorno, conceitos que eu aprendi lá com o mestre Ficube, que é o Bo Williams, né, sobre a importância do FII ao cubo. Aliás, a gente vai falar um pouco aqui sobre isso também, e como usar isso no nosso dia a dia, como distribuir, qual tempo gráfico vai olhar, qual média móvel vai olhar e tudo mais, tá? Mas isso é na segunda palestra. Essa primeira aqui a gente vai ficar muito mais focado em coisas básicas que eu quero que vocês estudem aí durante a semana, para terça-feira a gente tirar dúvida e tudo mais e começar a segunda parte da palestra. O último episódio é sobre gerenciamento de risco e queria fazer um convite para vocês, tá? Aliás, uma coisa que saiu hoje, né? A gente vai fazer um outro curso lá na XP, um curso intensivo de análise técnica, voltado a minha parte para day trade, a parte do Danilo também, a parte do Caio voltado para operação com commodities, a parte do Kleber e a parte do Alisson voltado para operações de tape reading, né, que é essa leitura de fluxo, e a parte do Celso e do Kim, do Ricardo Kim, voltado para análise fundamentalista. O que a gente está querendo é, assim como estamos fazendo aqui, dar para o nosso cliente XP uma boa base para que ele possa iniciar nas operações. Como a gente falou, o mercado é desse tamanho e a gente quer que fique enorme, tá ok? Esse curso é um curso gratuito para quem é cliente XP e tem algum plano de corretagem, tem planos de corretagem a partir de R$180, então na pior das hipóteses, eu nem opero ainda, mas se você comprar um plano de corretagem de R$180, você vai gastar no máximo R$180 para ter esse curso. É um curso aí de 8 dias, onde a gente vai ter assim, mais de 50 horas de aulas com esses caras que são craques, cada um no seu mercado específico, tá ok? E para quem não é cliente XP, você consegue
participar desse curso apenas abrindo a conta. Então você abrindo a conta e vindo operar com a gente, você consegue participar do curso. Deixa eu mostrar como é que você faz essa inscrição, tá? Primeiro, o link do curso é muito simples, tá? xpi.com.br aliás, deixa eu digitar aqui para você, tá? www.xpi.com.br/curso intensivo, tá ok? Tá aí o link para vocês. Essa página aqui que vocês estão vendo, né? O curso aqui começa no dia 28, eu vou falar sobre operações day trade, toda a teoria, isso é um sábado, das 9 às 17, esse curso é online, né? No dia 29, quem vai falar é o professor Caio Toledo, que é um domingo das 9 ao meio-dia e meia, falando sobre mercado de commodity. No dia 30, segunda-feira, uma aula prática com esse cara aqui que é novo, mas é muito bom, é um gênio, é um analista realmente de primeira linha, que é o Danilo. Vai ficar do começo ao final do pregão falando de operações day trade, mostrando como ele faz na prática, né? Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. No dia 1º, o Alisson vai fazer uma aula prática sobre operações de tape weeding com foco só em dólar. No dia 2, aula prática comigo, falando de operações um pouco de day trade, mas bastante de swing trade também, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. No dia 3, uma aula prática com Kleber, que também é um analista sensacional, que vai ficar com foco só em mini contratos e contratos de índice, né? No dia 4, aqui, uma aula prática com o Caio Toledo, falando de day trade e swing trade com ações e commodities. E aí esse curso finaliza no dia 5 com uma análise fundamentalista, uma visão fundamentalista que vai ser aí das 9 ao meio-dia e meia com o Celso Plácido e com o Ricardo Kim, também algo interessantíssimo, tá ok? Bom, se você é cliente XP e tem plano de corretagem, é clicar aqui em sim, colocar seu código de cliente e enviar, você vai receber a inscrição. Se você não tem o plano de corretagem, é simples. Clicou aqui, você vai abrir aqui, vai se logar, né, e vai assinar um dos planos de corretagem, como eu falei. Tem plano de corretagem a partir de R$180 e você pode usar esses R$180 comprando e vendendo ações, fazendo day trade, tá? André, não sou cliente ainda. Cara, você abrir sua conta hoje, você está inscrito no curso, tá ok? Você vai ganhar esse curso. Para você abrir sua conta, você vem aqui e escolhe aqui, ó, como conhecer a XP. Você coloca aqui a Arena do Investidor, tá? Que é exatamente o nome do nosso grupo, onde todos esses analistas atuam durante o dia. Clica aqui em abra sua conta e a partir daí você está garantido no curso e seja muito bem-vindo à XP, perfeito? Então o curso começa no dia 28 de novembro e, bom, tomara aí que o máximo de pessoas possível consiga participar e é mais uma forma aí que a gente encontrou de fomentar esse mercado, perfeito? Vamos falar agora sobre tempo gráfico. Cara, como tem confusão, né? Assim, ó, André, o gráfico de 5 minutos está subindo, mas o 15 está caindo, o 60 está de lado, o diário está caindo, o semanal está subindo. O que que eu faço, né? E muita gente compra, né? Aí eu olho pro cara, comprei vale aqui, aí eu olho para aquele gráfico e falo, cara, eu jamais compraria nesse ponto e justamente eu queria explicar o porquê e começar a colocar aí o que vai ser base, né, da nossa estratégia, que é uma metodologia que tanto eu quanto o Igor a gente aprendeu lá atrás, né, com o Bo Williams, que é falando um pouco de FI ao cubo, tá? Então hoje eu vou falar um pouco do porquê desse número ser importante e porquê então que a gente olha 3 tempos gráficos, né? É algo que eu aprendi com o Bo e aprendi também com o Alexander Elder, que também usa esses 3 tempos gráficos, ele só faz uma separação um pouco diferente, né? Bom, muitas vezes eu vejo uma situação como essa, né, e o cara querendo comprar aqui porque vai romper um topo e tudo mais, e às vezes eu falo, cara, jamais compraria nesse ponto, e às vezes eu vejo o mercado cair depois eu falava, tá vendo, eu sabia, né? E claro que na verdade é só uma questão de calcular a probabilidade, a gente nunca sabe, né? Enfim, mas acontece muito disso, né? Ou o preço vem na média, né? Isso que eu mais escuto. André, veio na média, né? Eu compro, né? Aí o cara pega o primeiro candle com máximo e mínima maior para comprar e aí 2, 3 dias depois o preço já estopou e ele já sai todo chateado, que esse negócio de média móvel não funciona e tudo mais, né? Então vamos explicar um pouco como gerenciar isso tudo aqui, tá certo? E aí eu preciso que vocês entendam a relação de FI ao cubo. Vamos parar aqui, olha na tela, é uma teoria que eu vi pela primeira vez e foi dita pelo Bo Williams e que ele repete todo dia na sala, tudo que ele faz tem essa divisão. E eu peguei a parte mais básica justamente para
utilizar nessa separação de tempo gráfico, de separar sempre por φ ao cubo, e eu queria dar esse crédito aqui então para ele, tá certo? Voltando, né, para a tela, e pegando também um pouco da teoria de ondas de Elliott, ele fala muito aí dos ciclos de Elliott, né? E ele fala de vários ciclos, né? Uma coisa extremamente complicada e tudo mais, né? Mas, enfim, a gente vai tentar aqui explicar um pouco para vocês, né? Ele fala que o primeiro ciclo tem duas ondas, né? Uma de tendência, que é essa onda maior aqui, né? Numa tendência de alta, e uma onda de correção, né? E que dentro desse primeiro ciclo você tem outros ciclos, né? O segundo ciclo tem 8 ondas. Ondas 1, 2, 3, 4 e 5 a favor da tendência, e ondas 1, 2, 3 contra a tendência, tá? Ou ele chama de ondas A, B e C, né? Bom, enfim, então esse segundo ciclo tem 8 ondas, né? E aí, e por isso Elliott é tão complicado, né? Ele vai viajando, né? Tem um terceiro ciclo, né? Que tem também 1, 2, 3, 4, 5 ondas a favor da tendência e ondas A, B, C contra a tendência do segundo ciclo. Depois 5 ondas para cima, 3 ondas de correção, 5 ondas para cima, reversão de tendência, 5 ondas, 3 ondas de correção, 5 ondas novamente, chega aqui com 34 ondas, né? Bom, a gente não vai fazer day trade, né? Scalper, né? O Igor não vai ganhar lá os 4, 5 pontos que ele quer no dólar olhando esse tanto de onda, né? Mas Elliott vai além, aí começa a ficar complicado. Dentro do terceiro ciclo tem um quarto ciclo, né? Dentro desse ciclo preto tem um ciclo azul aqui e chega aqui com 144 ondas, e depois dentro do quarto ciclo tem um quinto ciclo, chega aqui com 610 ondas. E aí o que o Bo visualizou é que se você dividir em qualquer momento, né, o que separa um ciclo do outro, você vai sempre achar o mesmo número, 4,236, que é igual a φ ao cubo, né? Então é interessante você separar esses ciclos, né, por esse mesmo número, né? Então aqui você tem o primeiro ciclo, o ciclo de tendência, o ciclo de correção. Aqui você tem ondas 1, 2, 3, 4, 5, ABC. E no terceiro 5 você tem aquela coisa do 5, 3, 5, 3, 5, 5, 3, 5, né? Que é exatamente o que você tem nas ondas de Elliott, né? Mas a gente pode usar isso aqui para, quando o primeiro ciclo estiver subindo, a gente comprar, e quando o segundo ciclo estiver caindo, o primeiro ciclo estiver caindo, a gente vender, né? O que a gente faz usando 3 referências é um filtro um pouco melhor, né? Então, se esse aqui fosse um tempo gráfico bem grande, e aí um segundo ciclo fosse um tempo gráfico menor, a partir daí a gente faz uma seleção. Olha, quando o primeiro está subindo e o segundo está corrigindo, eu não faço operação, eu só faço operação quando os dois estão olhando para o mesmo lado. No caso, quando os dois estão subindo, eu só compro, ou quando os dois estão caindo, eu só vendo, perfeito? E aí, quando você tem um terceiro ciclo e você olha ele, você consegue ser muito mais seletivo, né? Você pega operações quando os 3 ciclos estão olhando para cima, ou quando os 3 ciclos estão olhando como aqui para baixo, perfeito? Isso tudo é muito bonito aqui, né? Se o gráfico mostrar sempre para a gente só esse ponto, ficava tudo preto. De repente, quando tinha essa região, ele acendia tudo, a gente comprava. Ou quando tinha essa região, ele acendia tudo, a gente vendia. Seria muito mais prático, né? Mas não é tão assim. Então vamos, tá? Vamos aqui falar do que usar em tempo gráfico para day trade, usando um pouco desses conceitos, né? A gente vai usar 3 tempos gráficos e o 15 minutos é a referência, como se fosse o primeiro ciclo, né? Ou seja, se o 15 minutos está subindo, a gente só vai comprar, se o 15 minutos está caindo, a gente só vai vender. Os 5 minutos é o gráfico que a gente mais utiliza, né? Onde a gente cerca a operação, escolhe ponto de entrada e gerencia risco. Eu passo 90% do tempo só no gráfico de 5 minutos, tá certo? E aí eu caso com o gráfico de 15 minutos, que é o meu primeiro ciclo, né? Então, quando o gráfico de 15 minutos está subindo e os 5 minutos também, eu compro. Volta aqui para o gráfico aqui só para... Os 5 minutos é o meu segundo ciclo, né? Quando você tem aqui, de novo, os 2 ciclos subindo como tem aqui, eu compro. Quando um corrige, eu não compro. E quando eu tenho de novo os 2 subindo, eu compro. Ou quando tem os 2 caindo, eu vou pensar em venda, tá? O gráfico de 1 minuto funciona como ajuste fino, né?
para papéis que têm liquidez. Nem sempre esses papéis têm liquidez, né? Às vezes você pega BIF3 no gráfico de 1 minuto, nem liquidez tem, né? Mas quando tem liquidez, por exemplo, em Petro, Vale, nas siderúrgicas, nos bancos, em Ambev, né? No índice, no dólar, né? Você usa isso aqui principalmente como ajuste fino para entrada e mudança de stop nas ações que tem boa liquidez, né? Então a gente costuma pegar aqui os 3 tempos gráficos, 1, 5 e 15 olhando para o mesmo lado, e quando os 3 estão subindo a gente pensa em compra, e quando os 3 estão caindo a gente pensa em venda, perfeito? Mais uma vez, isso é muito bonito aqui, né? Mas é difícil da gente fazer essas operações no dia a dia, né? Então eu preciso separar alguns exemplos aqui para vocês, né? Olha só. Tudo isso que a gente está falando aqui, pessoal, vai ficar gravado. Então esse vídeo no YouTube, a hora que eu falar tchau, vou embora, ele vai ficar gravado aí, será disponibilizado, se Deus quiser, aí por muito tempo, tá ok? Mas além disso, a gente vai transformar tudo isso que a gente está falando aqui num e-book, ok? Um livro digital, né? Eu acho que ninguém pode morrer antes de plantar uma árvore, ter um filho ou criar um filho, né? Que pode não ser simplesmente ter um filho, você pode adotar e escrever um livro, né? Minha avó falava muito isso, a mãe de um grande amigo meu fala muito isso, e eu até hoje já plantei um monte de árvore, né? Na mão, né? Na plantadeira manual, né? Na fazenda lá do meu pai, do meu avô. E já tive uma filha, né? Provavelmente vou criar outros, né? Mas nunca escrevi um livro. Eu sempre tive muita vontade de escrever um livro. A gente está dando esse primeiro passo. O Henrique, que é um cara que está se formando, que tem muita vontade, vai transcrever tudo isso aqui que a gente está falando e transformar o que a gente está falando num e-book, num livro digital no primeiro momento. Quem sabe depois a gente vai deixar isso aí virar um livro, naturalmente, se alguém tiver interesse, tá? E eu vou arrumar alguma forma de disponibilizar isso aí mais para frente, para clientes XP, não sei, para quem abrir conta, alguma forma, a gente nem viu isso aí ainda, mas a gente vai disponibilizar também esse e-book depois para vocês, tá? Mas na segunda palestra que a gente vai fazer na terça-feira que vem, eu converso um pouco mais sobre isso, perfeito? Isso tudo é muito bonito, falado, né? Mas cria uma confusão muito grande, que nem sempre no gráfico isso está tão claro, né? Então como é que a gente faz para enxergar isso com mais facilidade, tá ok? A gente usa então os 3 tempos gráficos para tomar decisão. André, às vezes no day trade eu não tenho como olhar esses 3 tempos gráficos. Isso vai levar mais de, sei lá, 30 segundos, 1 minuto. Perfeito. A primeira vez que eu construí uma casa, né? Eu para resolver as coisas, quanto de aço comprar, quanto de areia comprar, será que isso aqui vai aguentar, será que não tem que colocar mais cimento, tudo isso era um tormento. Eu também tive muita dificuldade para fazer isso pela primeira vez. Depois de construir mais de 1000 casas populares, né? Eu só olhava para o traço do concreto e já sabia se aquilo ali estava bom ou não. Então, quando a gente começa a fazer alguma coisa, né, é natural que a gente tenha alguma dificuldade. Com o passar do tempo, isso tudo vai ser automático. Você nem vai precisar ficar mudando de tempo gráfico para saber como é que está o outro, né? Eu não preciso olhar o gráfico de 15 minutos para saber como é que ele está, né? Eu, geralmente, olhando o gráfico de 5, eu já sei. Muito menos o gráfico de 1 minuto. Mas para começar, para você fazer as primeiras 100 vezes, você precisa usar um modelo como esse, mais ou menos que está aqui, tá ok? Aqui a gente tem um gráfico do índice futuro, né? E a gente tem aqui o preço corrigindo na média. Ah, André, quero comprar e tal. Então, quer comprar? Como é que está o gráfico de 15, né? Eu quero comprar quando romper esse ponto. Pois bem, no gráfico de 15, eu coloquei 2 linhas, tá? Esquece essa roxa e só pense aqui nessa laranja. Você sabe o que é essa média laranja aqui, ou essa linha laranja? Isso aqui é uma média móvel. Hoje, qualquer programa de análise técnica te dá a possibilidade de você colocar essa média móvel no gráfico. Essa é uma média móvel de 72 períodos. Na aula que vem eu te explico o porquê dela, tá? Ela pode ser de 100, de 200, cada um usa a sua média móvel e você depois vai desenvolver a sua estratégia e vai colocar essa média do jeito que você quiser. Mas, enquanto você não tem essa estratégia definida, você pode usar essa média móvel de 72 aqui no gráfico. Como eu falei, na próxima palestra a gente explica do porquê dela e por que isso, tá? Hoje eu quero falar para vocês que se o meu gráfico de 15 minutos, tá? Se o preço aqui no gráfico de 15 minutos está acima dessa média, já é o suficiente para eu querer comprar o gráfico de 5. Ou seja, o filtro que eu faço é, o gráfico de 5 minutos está dando compra, eu quero comprar. Como é que está o gráfico de 15? Está acima da média de 72, cheque!
ok, eu posso comprar porque 5 está indicando compra, tá certo? Se romper essa região. O 15 está indicando compra porque está acima da média simplesmente. E a partir daí eu vou olhar o gráfico, tempo gráfico menor, que é o gráfico de 1 minuto, que neste caso aqui está abaixo da média e fazendo topos e fundos descendentes. Então, o gráfico de 1 minuto ainda não autorizou essa compra, tá? Então eu vou lá para o gráfico do 5 e vou esperar um pouco mais. E ainda bem, né? Porque o gráfico sobe um candle e depois faz novo fundo. Depois disso ele volta a ficar lateralizado. E eu acho que agora ele vai subir para testar o topo. Eu quero comprar quando romper esse nível aqui que fica entre 55.400 e 55.500. Bom, se romper esse ponto, o gráfico de 5 minutos vai ficar interessante novamente. Mas e o de 15? O que eu preciso olhar? Está acima da média móvel de 72? Ainda está. Então eu posso comprar porque o gráfico de 15 minutos me autoriza. Cheque! Vamos para o próximo. Qual que é o próximo? É o gráfico de 1 minuto. E aí, olha só. Eu estou querendo comprar no gráfico de 5 se romper esse ponto. Se romper esse ponto, se fizer isso, ele vai estar ultrapassando a média de 72 e além disso vai fazer um fundo mais alto que um fundo anterior e um topo mais alto que o topo anterior. Isso é a teoria de Dow, que a gente também vai ver na próxima palestra, falando sobre médias móveis, na terça-feira que vem. Então isso autoriza a eu comprar o gráfico de 5 minutos caso ele ultrapasse esse ponto. Ou seja, eu vou ter 1, 5 e 15 olhando para cima, olhando para o mesmo lado. É muito mais fácil do mercado vir e fazer isso aqui, ok? Vamos lá, mais um exemplo. Isso aqui é desses dias aí, GGBR, né? Maldita GGBR que só cai, né? Então ela estava aqui beirando o fundo e eu falei, eu quero vender GGBR se ela perder essa região aqui entre 601, 602 e 600. Para vender isso aqui, como é que tem que estar o gráfico de 15 minutos, pessoal? Tem que estar abaixo da média móvel de 72. Estava abaixo aqui? Tava. Então cheque. Eu posso vender porque o gráfico de 5 está caindo, o gráfico de 15 está abaixo da média de 72. E o gráfico de 1 minuto, o que vai acontecer se ele furar o 601? Ele também está abaixo da média, ele vai estar furando um fundo importante, então ele também vai me ajudar. Então, eu posso fazer a operação se GGBR perder esse ponto? Posso, e é muito natural que aconteça isso. Se acontecer, você vai ganhar um bocado, e se o preço voltar e te estopar, você vai sair perdendo um pouquinho. Mesmo que isso só dê certo 50% do tempo, te garanto que ainda faz total sentido, porque quando você opera contra a tendência é que você ganhe mais nas operações que vão dar certo do que perca nas operações que vão dar stop, ok? Mas no gráfico de 15 minutos não vai voltar na média móvel? Não sei, não me importa, eu não quero saber, tenho raiva de quem sabe, eu não me preocupo com que distância está o preço da média móvel no gráfico de 15, no primeiro ciclo. Eu só preciso que ele esteja olhando para o mesmo lado que eu, perfeito? Então você não vai medir distância, você não vai fazer cálculo, você não vai olhar a inclinação, você não vai olhar cruzamento, você não vai olhar nada disso. É só tá acima ou tá abaixo da média. Esse é o filtro que eu faço, perfeito? André, você falou de day trade, tá? Mas e no swing trade? Bom, no swing trade a gente também utiliza essas 3 referências, esses 3 ciclos, tá? Só que aí os gráficos são semanal, diário e 60 minutos, tá? Então, o semanal, olhando aqui para o gráfico, pessoal, é como se fosse o primeiro ciclo. Eu só quero comprar quando o preço está acima da média de 72, eu só quero vender no gráfico diário quando o preço está abaixo da média de 72. O gráfico diário é onde a gente cerca a operação, é onde a gente passa 90% do tempo, é onde a gente gerencia risco. Um exemplo prático, né? Vamos olhar aqui, por exemplo, Lojas Renner, né? Foi uma operação que eu dei e agora eu posso falar com muito mais propriedade, né? Que se no day trade eu faço um pouco... Caiu, gente? Foi? Voltou? Acabou a energia, não acabou a energia, voltou, comprou. Tá na tela lá? Voltou! Então vamos lá. Vamos lá dar um exemplo aqui de Lojas Renner, né? Aliás, tem vários exemplos aqui para dar, tá? Lojas Renner, no estúdio domingo, estava olhando, ela tinha uma resistência em R$15, né? Aquele tipo de operação
que a gente fala, meu Deus do céu, né? Será que vamos perder essa possibilidade, né? Será que vamos perder? Será que dá para fazer, né? Aquela uma que a gente fala que eu prefiro perder os dentes da frente do que não fazer essa operação, né? Aqui eu ainda estou vendo a tela do Infomoney, né? Mas tá ok? Então beleza. Eu prefiro perder os dentes da frente do que não comprar isso aqui quando romper, né? E por que eu queria comprar isso aqui quando rompesse, né? Porque, primeiro, lojas Renner tinha um gráfico semanal acima da média de 72. Ah, André, tá perto. Ah, André, tá longe da média. O importante é estar acima ou estar abaixo, tá ok? Neste caso aqui, tá comprando. Então, o que acontece quando o preço rompe isso aqui? Geralmente entra em tendência e dá pra gente aí boa possibilidade de operação, tá certo? Vamos lá para as operações que eu indiquei essa semana, tá? Eu indiquei compra em BRPR3, né, no estudo de domingo. Vocês sabem porque vocês me acompanham também no estudo de domingo, né? Então a gente falou no domingo, hoje é terça-feira, dia 26 de outubro, né? No dia 20, é isso mesmo? 27, né? No dia 25, no domingo, a gente falou de compra de BRPR3. Olha o que aconteceu aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal, quando eu ia comprar 11,50, vou até dar um zoom, o preço estaria acima ou abaixo da média móvel de 72? Acima, então eu posso comprar? Posso. E o gráfico de 60 minutos, né? Se o preço rompesse a região de 11,50, como é que estaria o gráfico de 60 minutos, né? Que é essa linha preta aqui, também vai estar rompendo o topo. Então eu posso comprar BRPR? Posso comprar BRPR. Ah, André, mas não sei quem falou que o mercado vai cair, ou o mercado tá feio, ou o Dow Jones vai cair. Não interessa. O que me importa é que diário, semanal e 60 minutos estão apontando alta, né? Eu não posso me cegar e não ver isso. Vamos lá para mais uma, né? Vamos pegar aqui mais uma que deu compra essa semana, que obedece essa relação BIF3. André, você falou de compra em BIF3 no estudo domingo? Falamos, comprar no rompimento de 13,41. André, mas o mercado tá caindo, caiu segunda e terça, vai comprar mesmo assim? Vou, né? Por quê? Vou te explicar. Se BIF3 romper 13,41, eu acho que ela vai explodir e vai lá em 15,27. Ah, ok. E como é que tá o gráfico semanal? Tá acima da média móvel de 72. Então eu posso comprar? Posso. Ah, mas tá longe. Não interessa em que distância tá. Só precisa saber se tá acima ou se tá abaixo. Então tá ok. E o gráfico de 60 minutos, como é que vai estar se BIF3 romper aquele ponto lá que é 13,41? Também vai estar acima da média de 72, rompendo o topo anterior. Então aqui eu tenho as três olhando para o mesmo lado? Tem as três olhando para o mesmo lado. Então posso comprar? Pode. André, e o GPA que você deu compra também? Essa aqui tá com cara de que pode dar errado, tá? Mas eu comprei ela no rompimento de 70,04. Ela tá 69,67. Por que você comprou, André? Eu comprei porque o gráfico semanal tá acima da média de 72 e naquele rompimento, né, para vocês terem uma ideia, rompeu por 5 centavos e voltou, maledeta, né? Neste rompimento aqui de 70,04 que aconteceu aqui, ela também estava acima da média, estava lá rompendo o topo, acima da média, então não tinha problema nenhum comprar e torço aqui para que essa operação também dê dinheiro, perfeito? André, essa semana você deu mais um call, que foi ELPL4, só que esse foi na venda, né? A gente vendeu ela, se não me engano, um rompimento desse fundo aqui, que era 10,13, né? André, como é que faz isso, né? Como é que ganha dinheiro com a venda? Assista a quinta palestra, é isso? Quinta palestra do Se Façando da Manada, no dia 24 de novembro, que a gente vai falar sobre estratégias para ganhar dinheiro com o mercado em queda, tá? Vocês vão entender muito bem isso, tá? André, como é que você define esses objetivos? Por exemplo, por que você quer sair aqui de BIF3 em 15,27 e o stop abaixo de 12,79? Vem aqui, ó. Sexto episódio, dia 1º de dezembro, gerenciamento de risco para trades. Aqui eu vou explicar tudo, tá? Deixa para explicar esse dia aqui. Então a gente vendeu a LPL4 e quer ganhar dinheiro com ela caindo. Eu posso vender a LPL4? Não sei. Como é que está o gráfico semanal? Está abaixo da média de 72, então eu posso. E como é que está o gráfico de 60 minutos para a LPL4 aqui? Quando rompeu esse fundo, que era 10,13, né? Que era esse fundo aqui. Também estava abaixo da média de 72, rompendo o fundo. Eu tinha aqui no caso de LPL, 3 tempos gráficos olhando para baixo. Gente, de todas as regras que eu criei, corta aqui para a tela, só para a câmera 2 aqui, que fica mais perto, né? De todas as regras que eu criei, essa tá aqui na 2? De todas as regras que eu criei, essa é a que melhor coube na minha estratégia, né?
é a que me trouxe mais tranquilidade. Eu consigo fazer um filtro muito mais resiliente, né? Eu não tomo muita volta, eu não perco dinheiro, meu drawdown nas minhas operações é baixo, né? Eu consigo ser mais eficiente dessa forma, foi algo que realmente me ajudou muito, tá certo? Então, quando eu tenho uma oportunidade e eu não tenho aqueles 3 tempos se adequando à minha estratégia, eu realmente caio fora. Essa é a regra mais importante que eu criei para as minhas estratégias, a não ser as regras de gerenciamento de risco, de análise técnica. Essa é a regra mais importante que eu criei nos meus aí 12 anos de mercado, perfeito? Só que toda regra inteligente, o pessoal tá brincando, é corta pra mim, corta pra dois e tal. Tô parecendo aquele cara lá, como é que é o nome dele? Rezende. Marcelo Rezende, né? É isso aí. Né? Toda regra inteligente tem exceções, perfeito? Quais são as exceções dessa regra? É para duas condições de mercado que a gente vai estudar nas próximas palestras. É para reversão de tendência, quando eu tenho onda 3. Por exemplo, eu indiquei hoje uma compra em Pomo 4. Corta aqui para a tela. Corta para mim, corta para a tela. Eu indiquei aqui uma compra no rompimento de 1,92. Né? Se você observar aqui o gráfico semanal, está abaixo da média de 72. Tá? Essa é a exceção da regra. Né? E eu vou explicar no momento certo qual é a exceção e por que existe essa exceção. Tá? Mas eu quero que de hoje até terça-feira que vem, você se esqueça das exceções e foque na regra. Ninguém fica rico, ninguém ganha dinheiro, ninguém faz sucesso com a exceção. É muito mais importante decobrar muito bem a regra e exercitar muito bem a regra, perfeito? Este talvez tenha sido o passo mais importante na análise técnica que eu dei, foi exatamente criar essa regra onde eu consigo separar muito bem os tempos gráficos que eu vou utilizar e quais momentos eu vou utilizar, né? Eu queria muito que a gente tivesse tempo hoje de explicar isso, e foi possível, para que a partir da semana que vem eu consiga mostrar possibilidades de operação no mercado para vocês, utilizando já as minhas estratégias criadas, obedecendo essa primeira regra que é a mais importante. E, portanto, eu agradeço muito, imensamente a presença de vocês, e na terça-feira que vem a gente está de volta às 8 horas para falar mais um pouco sobre como se afastar da manada, utilizando a mesma coisa que todo mundo usa, que é a média móvel, só que com um quê diferente, de uma forma diferente, tentando extrair alguma coisa diferente nesses conceitos, tá ok? No futuro, quem estiver assistindo isso em 2016, 17, 18, 19, vai ter um link aqui falando para assistir a segunda parte da palestra, clique aqui, tá? E como hoje a gente está fazendo esse evento ao vivo, ainda não tem, e a partir de agora eu vou só responder perguntas aqui do chat, eu tenho mais uns 5, 10 minutos para responder isso, depois a gente vai encerrar para ir dormir, porque amanhã tem pregão, né? A gente tem que estar bem amanhã no pregão. Vamos lá, cara. Começa as perguntas aí, vamos ver se tem tempo, né? Obrigado. Gente, olha, vocês não sabem como é difícil, né? A gente reunir quase 1.000 pessoas, 1.000 traders num mercado tão pequeno. Sabe quantos traders tem hoje aqui no Brasil operando? Sabe quantas pessoas operaram hoje, né? Sei lá, umas 15 mil. Investidor pessoa física, não no geral, fundo de investimento e tudo mais e tal. Umas 15 mil. Hoje tinha 1.000 pessoas aqui dentro. Tá? Mais de 1.000 pessoas passaram aqui em algum momento da palestra, ou seja, 7, 8% de todo o mercado pessoa física brasileira teve aqui hoje. Eu fico muito grato com isso, porque todo mundo que aposta no nós, né, isso é uma coisa que foi dito pelo Flávio Augusto da Silva, que é um cara que para mim é uma referência, né? O eu acaba sendo recompensado. Então, da onde vem a minha recompensa em montar tudo isso aqui, em ter estudado, feito a palestra, em ver a presença de vocês e saber que de repente eu passei uma coisinha pequena sequer que vai te ajudar a vencer como trader no mercado, perfeito? André, a média é exponencial? Sim, as médias são exponenciais. A gente vai falar isso na próxima palestra, na terça-feira que vem, perfeito? Obrigado, Eduardo. Vamos lá, mais perguntas. Vocês estão agradecendo e falando aí, fico muito grato, mas eu quero perguntas em relação ao que a gente falou aqui hoje. Vamos lá. Quando utilizar o stop gráfico ou stop financeiro? Krauser, eu utilizo a partir do momento que o mercado dispara um determinado gatilho, mas eu vou explicar isso muito bem na palestra, na sexta palestra falando sobre gerenciamento de risco. Agora,
olha no meu canal, tá? No meu canal, aliás, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? A gente está aqui no Se Afastando da Manada, mas você vai vir aqui em André Moraes, tem aqui um canal, tem aqui o meu canal, tá certo? E aí você vai vir aqui, ó, em como utilizar o stop loss. O primeiro é utilizar o stop loss usar o stop loss utilizando análise técnica, e o segundo é utilizar stop loss com gerenciamento de risco, tá? Eu gosto mais desse vídeo aqui, tem menos visualização, que nego gosta mesmo de análise técnica e nem gosta de gerenciamento de risco. E depois eu ensino como colocar o stop no home broker, tá? Então, eu acho que vale a pena você dar uma olhada nessas três aqui. Os três estão com 2.000 e poucas visualizações, a gente fez há um mês atrás, tá? André, como você faz para rastrear oportunidades usando a sua estratégia? Eu vou falar de swing trade, que é uma coisa que hoje, assim, o day trade tem um capital pequeno e tudo mais, a não ser que você corra muito risco, não dá para operar grande, enfim, a partir do momento que você tem um capital maior, você tem que ir para o swing trade. O que eu fiz? Eu tenho cerca de 150 ações que eu estudo toda semana, tá certo? E eu vou passando o gráfico diário através de um programa chamado Profit Chart, né? E tô fazendo aqui merchandising dele porque é muito bom, né? A gente tem até na XP tem um desconto especial aí para quem assinar o Profit Chart, ele sai pela metade do preço, né? Vale muito a pena, né? Então eu pego lá o Profit Chart e vou passando todos os gráficos diários. Quando eu gosto daquele determinado gráfico, aí eu separo, escrevo no papel e me preparo para daqui a pouco eu olhar os 60 e semanal, né? Mas primeiro eu faço lá, de 150 sobram 15, de 15 sobram 8, essas 8 eu vou me preparar para tradar durante a semana. Eu não estudo todos os dias a fundo, todos os dias eu dou uma passada, o estudo a fundo é feito um dia só, que é no domingo. Essa lista de 150 ativos tá disponível para vocês também, né? Aliás, quando eu comecei era tudo tão difícil, né? Pra gente saber as coisas, né? Hoje em dia tem eu e tem mais um tanto de gente que disponibiliza um monte de coisa gratuita, né? Olha só, essa lista de ativos que eu estudo tá aqui, ó. Você entra no site da XP, tá? xpi.com.br, tá? Você vem aqui em educação, depois Arena do Investidor, tá? Que é exatamente onde a gente passa o dia inteiro durante o pregão lá, passando call, falando de mercado com quem trada, né? Aqui nessa sala passam quase 2.500 pessoas por dia, né? Então se você quiser amanhã me escutar durante todo o pregão, é só vir aqui, abrir o chat e me aguentar lá, falar comigo inclusive, né? Mas se você só quer o e-book, né, e com os ativos, clica aqui em e-books e planilhas, saiba mais. Aí tem esse aqui, ó, ativos para swing trade, tá? Aí você pode baixar, deixa eu ver se consegue baixar ou se está travado. Algumas coisas eu não consigo fazer aqui, vamos ver se eu consigo. Mas aqui tem a lista dos 150 ativos, que são os ativos que eu gosto de estudar. Tem até alguns que tem pouca liquidez. Ó, não baixou, pessoal, tá travado aqui, não vou conseguir baixar. Tem até alguns ativos que tem pouca liquidez, porém, tá? Se baixar aqui eu mostro para vocês. Foi. Volta aqui, corta para a tela. Vamos lá, ativos para swing trade, aqui tem toda a lista, né, com os ativos, com o nome da empresa e tudo mais, prontinho aí para você baixar e estudar. Vai ter um ou outro que você não vai querer ver porque tem menos liquidez, por exemplo, CVC, B3, mas eu gosto de olhar, é só, se não quiser olhar, é só cortar, tá ok? Tá tudo prontinho aqui para vocês, perfeito? Vamos lá. Dá para dizer que virada de Natu hoje é uma exceção dessa onde todos os tempos estão sendo justamente porque mudar a mudança a tendência? Perfeito. Eu não vou ficar, Bruno, falando muito de Natura, porque eu vou falar de exceção e eu quero ficar focado na regra, tá? Mas a Natura é muito perto disso, né? Aí o gráfico semanal não é importante. O que passa a ser importante é o indicador que a gente que eu adaptei, né? Que é o MACD com mais uma linha. Eu vou explicar para vocês no momento certo, né? E se ele está cruzado para cima eu compro, se ele está cruzado para baixo eu posso vender, tá ok? E aí eu não uso o gráfico semanal, eu uso o indicador para me dar ajuda, né? A gente vai falar sobre esse indicador na palestra sobre onda 3, sobre reversão de tendência, tá? O que me ajudou a criar, quem me ajudou a criar as estratégias, né? Você sabe que eu morro de medo de chegar lá na frente, né? Porque graças a Deus na minha vida eu sempre trabalhei muito, né? Eu olhei para o meu pai, eu cresci a vida inteira olhando para o meu pai, né? E meu pai trabalhava 12, 15 horas por dia, né? E aquilo, de certa forma, serviu para mim como inspiração, né? E eu, desde que comecei a trabalhar, eu falei, cara, eu não vou chegar onde eu quero trabalhando 7, 8 horas por dia, eu preciso trabalhar muito, né?
e a minha vida sempre foi muito para frente, mas eu tinha muito medo de um dia me esquecer de quem lá atrás me ajudou a chegar onde eu tô, né? E é por isso que eu sempre gosto de falar no nome de várias pessoas. A gente sempre se esquece de alguém e é ruim, né? Mas as pessoas que foram muito importantes é sempre bom falar e repetir o nome, né? E hoje eu tenho a oportunidade, inclusive, de trabalhar com várias delas, né? Assim, a pessoa que mais me foi importante foi o Alexander Elder, eu sempre falo, é um trader americano, ele não paga nada para mim, não trabalha comigo, não está na mesma corretora, mas mesmo assim eu falo dele, foi ele que me despertou para a Bolsa de Valores. E o Igor e o Bo foram pessoas muito importantes no meu início e que sempre me deram muito apoio, que me ensinaram muito. Então eu devo muito a essas pessoas e hoje eu tenho uma pessoa que eu talvez tenha ajudado mais do que ela me ajudou até agora, mas eu tenho certeza que vai ser muito importante para mim na minha caminhada que eu estou começando agora aqui nessa nova corretora, que já é meu parceiro há muito tempo, que é o Ali Akin, e que é uma pessoa muito séria e que trada muito bem. É uma pessoa que às vezes eu olho e falo, poxa, eu faria essa operação que ele está fazendo e tudo mais. Então, não é o que me fez desenvolver essa estratégia, foram quem te ajudou a pensar em tudo isso, foram essas pessoas aí, tá? André indica bons livros. Tem lá no meu canal, entra lá no meu canal do YouTube, tem lá um dos vídeos aí que eu fiz há um mês e pouco atrás que fala exatamente dos vídeos que foram importantes para mim na caminhada. Tá lá, é um vídeo bem completo, tá? Qual a sua opinião sobre os axiomas de Zurich, né? Eu acho que funciona para outro mercado que não o brasileiro, né? Tem uma frase que ele fala nesse livro que é: coloque todos os ovos na mesma cesta e cuide da cesta. E aí o cara usa isso para o swing trade, o que é uma barbaridade, né? Isso é muito bom para quem faz operações de scalper, de muito rápidas e tudo mais, né? Mas não é bom para tudo. Então tudo tem a parte boa, a parte ruim. Precisa ser lido, entendido que quando ele escreveu aquele livro era um outro mercado, um outro momento, um outro jeito de se operar, né? Muita coisa mudou desde então. É bom para ter conhecimento, mas tem que tomar muito cuidado para não virar mais uma frase dessas aí, tipo, não vou colocar o stop porque só toma uma violinada. Galera, o André tem um vídeo no canal dele, alguns livros que fizeram diferença nos meus investimentos. É isso mesmo, tá? Bom, gente, 9h30 da noite eu preciso dormir porque amanhã eu tenho que 9h40, né? Eu tenho aí que tradar. Tenho que estar bem aqui amanhã de manhã para começar a vida na Infomoney. Agradeço muito a presença de todos e espero que todo mundo esteja aqui, que todos estejam de volta na terça-feira que vem às 8 da noite para a nossa segunda palestra. Abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau.